Oi, gente, eu sou a Lola Dalacqua e estamos iniciando mais um episódio do Entre a Gente Pode. Já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir os nossos vídeos e também comentar o que vocês estão achando. Então senta que lá vem história, daquelas que fazem a gente rir, chorar e se reconhecer, porque aqui a gente fala de tudo entre a gente. E a convidada de hoje vai compartilhar com a gente um pouco da sua jornada no empreendedorismo, falar também da sua trajetória como mentora e também sobre alguns procedimentos que ela realiza como designer de sobrancelha. A Mariana Santos. Seja Oi! Muito bem-vinda, obrigada, Mari. Lola. Como é que você prefere ser chamada? Lola? Fica à Ah, vontade, é porque tem gente que me vários conhece nomes, como né? Lola, Lari, fica à vontade, do jeito que você preferir. Ai, que prazer estar aqui com você. Foi uma honra ser convidada para estar conversando aqui com você também. Obrigada, e vai ser um bate-papo muito legal, Hum, porque eu comecei a seguir a Mari e eu já vi que eu já me identifiquei com muitas coisas que ela hum, postou lá. Só que uma das coisas que eu já queria saber desde o início é, você é de Sergipe. Sergipe. Como que Isso. foi a sua mudança de lá para cá? O que que te motivou a vir morar em Floripa? Então, fazem alguns meses que eu estou morando aqui, né? Uhum, Eu tinha uma clínica lá em Sergipe. uhum, Faz um mês que eu fechei ela lá, encerrei esse ciclo lá, porque eu vi realmente a necessidade de focar realmente aqui em Florianópolis, né? sim, Quando a gente não tá no negócio, as coisas não fluem tanto. Então, não tem nem voo direto daqui para lá. Tem que pegar sério? dois aviões para poder ir para lá. Então, não tinha como eu estar todo mês lá para estar organizando, vendo realmente mais de perto. Uhum. Então, foi a decisão de vir para cá. Conheci Florianópolis em um congresso que eu vim de micropigmentação. Então, eu participei desse congresso, me apaixonei pela cidade, porque não tem como não se apaixonar por Florianópolis. E me apaixonei aqui também, que meu namorado tá aí. Ah, ele é daqui. Sim, ele é daqui, é Uhum. manezinho daqui. Ah, tá. E essa ponte aérea não tinha como ficar indo e voltando. Então, meu trabalho me dá essa liberdade, né, de Sim. trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, decidi ficar aqui. Fazem alguns meses, ainda não faz nem um ano. Ainda tá um pouquinho longe de fazer um ano. Nossa, E tá sendo muito bom. Tá sendo uma experiência muito gostosa de estar recomeçando em outro aqui. lugar, né? Achei que fosse mais tempo que você estava Fazem aqui. só alguns meses, acho que 7, 8 meses. E aqui você também já abriu o seu espaço, né? Sim, eu já tenho. Não ainda meu, eu tenho uma sala, né, dentro de uma clínica. Ainda estou encaminhando para poder me organizar, para poder ter a minha clínica aqui também, porque faz muito pouco tempo. Então, ainda estava focando nas minhas coisas lá. Tô começando a focar agora no digital também, né? Uhum. Essa semana, próxima semana, vou lançar a segunda turma do meu método, né? Que se chama Método Além da Técnica, que é uma mentoria para profissionais da área da beleza. Então, estou focando mais nessa área do digital. Estou tendo um pouquinho mais de tempo quando eu vim agora para Florianópolis, né? No começo, nos primeiros meses, ainda tinha um pouquinho mais de tempo, mas agora, graças a Deus, as clientes já estão surgindo. Então, estou tentando focar, né, nos procedimentos e no digital também. Aproveitar que a gente já entrou nesse assunto do digital, tem uma das coisas que eu vi no começo lá dos seus vídeos, acho que você fazia make, né? Sim. E eu vi que algumas legendas você sempre colocava como que ainda não estava, não tinha muito, como que eu posso explicar? Que não tinha muita prática ainda, né, em gravar vídeo, em gravar Sim, conteúdos. uhum, E eu queria saber de você hoje, veja, você já gravando conteúdo há um tempo, né? Quais que foram as mudanças que você fez, assim, o que que você indicaria também para quem está começando? aham. Eu comecei a criar conteúdo mais na época da pandemia, né? Quando Uhum, fechou, eu ainda trabalhava em CLT, comecei com maquiagem, comecei com os meus 15 anos na maquiagem, mas aí eu meu ainda Deus. estava na escola, estudando, então não tinha, não focava somente na maquiagem. Sim. E aí depois, na pandemia, realmente foquei mais nessa área. E eu descobri nas sobrancelhas, porque a maquiagem na época da pandemia ninguém queria se maquiar, porque era só em evento. Então, na pandemia estava tudo fechado, não tinha como ter evento nem nada. Então, comecei a estudar mais sobre sobrancelhas e estudar mais essa área do marketing, porque eu sabia que se eu não tivesse um diferencial, eu iria ser como
se eu não tivesse um diferencial, realmente eu não iria me destacar, né? Sim. Não iria crescer na área que eu realmente queria. Então, comecei a estudar mais essa área do marketing, comecei a fazer mais conteúdos, mais vídeos voltados para isso, porque onde eu morava, a minha cidade, realmente, Natal, tem 40 mil habitantes, então é interior, é muito pequena. Pequeno. O boca a boca é muito mais fácil no interior, Uhum. mas do ano passado para cá, mais ou menos um ano antes de vir para cá, para Florianópolis, eu comecei a trabalhar em Aracaju, que é a capital. Uhum. Então, eu estava indo e voltando para lá também, e comecei a realmente colocar esse marketing mais... colocar realmente a mão na massa nessa questão do marketing para as pessoas me Te conhecerem, porque conhecerem. lá na minha cidade eu já era conhecida. O boca a Uhum. boca é muito mais fácil. Quando você tem um trabalho, por si só, as pessoas já começam a falar do seu nome, né? E Sim. daí eu comecei a realmente estudar mais sobre isso e as pessoas me perguntando: Ah, Mari, como é que você faz isso? Como é que você faz, né? Como é que você consegue editar esse vídeo? Como é que você consegue fazer isso? E aí eu vi uma oportunidade de estar ensinando sobre isso também. Pessoas. Sim. E aí, na época da pandemia, eu abri minha primeira turma de mentoria. Eu acho que eu consegui umas 8, 9 pessoas. E eu fiquei, meu Deus, eu posso ganhar dinheiro com Meu Deus. isso. Essa sua primeira mentoria foi sobre conteúdos digitais. Isso. Ensinando a mexer no Ensinando a Instagram. mexer. Porque tem coisas que Meu a gente Deus. sabe que é muito básico. Pra gente é Aham. muito básico. Mas Sim. pra quem não sabe, pra quem tá começando, é, são coisas que as pessoas não sabem, né? Pra Uhum. gente é básico, mas para as pessoas não são. Então, abri essa primeira turma, beleza. Depois eu vi muita gente fazendo, e aí é onde Foi. vem a comparação, né? A Uhum. gente começa a se comparar e Sim. acaba não colocando para frente. E aí eu não coloquei realmente para frente. E aí, quando eu vim para cá, para Florianópolis, abri minha primeira, novamente, né? Eu reabri essa turma da mentoria. E eu Sim. falo que foi realmente minha primeira turma, porque lá eu ainda estava muito verdinha, sabe? E aí eu vim amadurecendo nesse tempo, fazendo mentorias com outras pessoas, Sim. cursos, é, anos aí realmente na carreira da micropigmentação. E agora, na segunda-feira, eu vou abrir minha segunda turma. Minha terceira, né? Barra terceira, mas Terceira. eu falo que é minha segunda turma. Então, estou muito feliz. E comecei assim, na maquiagem Sim. e estudar mais na época da Da pandemia mesmo. pandemia. Ah, tá. Então, esse curso essa terceira edição que você vai Isso. abrir agora é sobre conteúdos Isso, da isso. internet. Na verdade, para profissionais da área da beleza, que esse é o nicho que eu trabalho, né? O que eu Aham. sei fazer. Para profissionais da área da beleza que estão começando ou que já trabalham na área, Na área. para Ah, tá. elas conseguirem as primeiras clientes. E eu falo que hoje em dia não basta só ter o procedimento bonito, porque antes da pandemia, eu digo que depois da pandemia parece que é um outro mundo, outro universo, né? As coisas mudaram muito, Sim. as pessoas querem mais, né? E eu Uhum. falo que o nome realmente do meu método é além da técnica, justamente por isso, porque não basta hoje só saber da técnica, você tem que saber além. Sim. É um atendimento humanizado, é como saber fidelizar o seu cliente, é saber realmente captar o seu cliente, como é que a gente faz isso? Através das redes sociais, e aí Sim. é onde eu ensino essas profissionais a saberem realmente captar os clientes e as pessoas certas para o tipo de público que a pessoa quer, o procedimento que a pessoa quer, que trabalha. Também tenho outras profissionais, eu já tive aluna professora de educação física, fisioterapeuta, enfermeira também, mas o meu público é mais focado realmente para a área da beleza, Da que é a área que eu beleza. trabalho. Uhum. E lá em Sergipe você falou que era muito mais fácil conquistar clientes de boca a boca, né? Como Sim. que você está fazendo aqui em Floripa? Em Então, tão curto tempo, né? Porque aham, você tô está pouco colocando tudo em tempo. prática, né? Tô colocando tudo em prática, as coisas que eu já Sim. colocava em prática, tô colocando agora. Aham. E tá dando certo, graças a Deus. Que é o que eu ensino para as pessoas também, né? Sim. Então você já está usando de base do estou vivendo e vou vou ensinar também na prática, né? Isso. E eu até estou começando a compartilhar também, até antes de vir para cá para realmente morar, eu vinha, né? Tinha essa ponte aérea aí por conta do Tiago. E aí eu disse, amor, eu vou levar meus materiais, vou Sim. ficar aí
Eu acho que o tempo maior que eu já fiquei aqui foi 15 dias antes de realmente vir morar aqui. E Uhum. aí eu já trouxe meus materiais, atendi algumas clientes e aí eu disse, então vai ser isso mesmo que eu quero. Eu vou fechar o meu aqui. Na verdade, não tava na pretensão de fechar mesmo, Sim. mas eu fechei a minha clínica, que era maior, que tinha outras pessoas trabalhando comigo, enfim. E aluguei um espaço menor só para as clientes que eu tinha não ficarem sem atendimento. Daí Uhum. ficou outra profissional lá trabalhando no meu lugar, mas decidi realmente fechar para focar aqui e colocar tudo em Em prática. prática. E hoje no seu estúdio, quais são os procedimentos que você faz? Então, eu trabalho com micropigmentação, que é realmente o Aham. meu carro-chefe, digamos Sim. assim, com a micropigmentação, sobrancelhas e labial. Sabe? O que que é nanopigmentação? Nanopigmentação, Nanopig... É. isso. Eu digo que é uma evolução da Ah, micropigmentação. tá. Eu Eu fiquei na chamo a dúvida. micropigmentação de nome mãe, é como se fosse uma base, sabe? Porque na Aham. micropigmentação existem várias técnicas. Sim. Daí, a nanopigmentação é a técnica que eu mais me identifiquei por conta da naturalidade. Eu lembro que quando eu comecei com a maquiagem, naquela época, sei lá, 2016, 2017, era aquela maquiagem muito pesada, Pesada. sabe? O que É. rebocão Uhum. mesmo. E eu não gostava daquilo. E eu me sentia, meu Deus, muito fora da caixa, porque eu sempre gostei muito da naturalidade. Sim. Eu tô falando aqui muito com você, mas eu sou uma pessoa muito introvertida e eu sou uma pessoa muito tímida. Sério? Isso, sim. Nossa, não aparenta. Sou uma pessoa tímida. E Aham. daí, eu sempre gostei das coisas que não que me ofuscassem. Depois da terapia, eu fui tratando isso, tá? Mas que não chamasse tanta Tanta atenção, porque eu não queria atenção. tanta atenção pra mim. Sim. E daí, na maquiagem também. Então, o que eu gostava de passar para as clientes também. Mas naquela época era tudo rebocão. E, meu Deus! E as clientes praticamente não gostavam, algumas gostavam, mas outras não era o público que eu realmente queria. Mas Sim. a moda era aquela. A moda era aquela maquiagem rebocão e tudo mais. Aham. E aí, hoje em dia, a era tá o quê? As coisas mais Mais clean. naturais, mais Aham. clean, clean girl. E aí eu, Você super se identificou, com adorou. certeza. E aí eu trabalho com a técnica de nanopigmentação, porque são fios mais naturais, que se Sim. camuflam realmente no seu, na sua sobrancelha, no seu fio Aham. natural. E a coisa mais legal que eu ouço das minhas clientes é, ai, nem parece que tem micropigmentação. Eu fico muito feliz quando eu ouço Nossa, isso, sabe? sim. Isso é muito bom, porque eu nunca fiz, né? Até porque a minha sobrancelha acho que nem daria, nem preciso muito. Mas eu lembro que muita gente que começou a fazer depois se arrependeu e começou a Uhum. fazer a remoção, né, da micropigmentação. E aí, quando eu vi lá sobre micropigmentação e nanopigmentação, Sim, eu fiquei, gente, mas o que que seria isso? Qual que é a diferença? Então, excelente já saber que tem algo mais natural, principalmente hoje isso. em dia, Uhum. né, que precisa muito. E aí a minha dúvida é, como que você entrou na área das sobrancelhas, para se tornar designer de sobrancelhas? Eu vi também que você fez curso, né, se qualificou. Sim, hoje eu ministro curso também já há alguns anos Uhum, de sobrancelhas também, de micropigmentação também. Foi na época da maquiagem. Eu tinha muita dificuldade de fazer o desenho das da sobrancelha. sobrancelhas na Na ma... maquiagem. Daí, o Nossa, meu primeiro curso foi só para eu saber a base, assim, das sobrancelhas mesmo, para eu saber preencher as sobrancelhas na sim, maquiagem. E aí foi quando veio a pandemia, que eu vi que não tava dando para eu maquiar, para eu ganhar dinheiro com a maquiagem, não tinha como, porque tava tudo sim. fechado. E aí comecei com as sobrancelhas. Ah, tá. E isso é muito legal saber, porque através de um desafio que você teve das sobrancelhas, você encontrou uma paixão para sua vida, Uhum. né? E eu fiquei até me perguntando, porque isso era uma das minhas dúvidas, porque eu vi que você começou na maquiagem, aí depois passou para sobrancelha. Eu falei, como que surgiu, será, essa vontade dela Uhum. de começar com design de sobrancelhas? Mas hoje, maquiagem, se você for me perguntar, coloquei o básico do básico, nem lembro Não, muita coisa. eu nem posso perguntar porque eu sou a pessoa também que não entende nada. Eu sempre brinco assim com as minhas amigas que têm curso, essas coisas assim. Eu falo, gente, por favor, me ensina uma vez só, porque o que eu passo nem sei se tá certo e Uhum. eu fico. E é sempre a mesma coisa.
Mari, não tem segredo. Quando fala, vou Aham. me Não, eu maquiar. também sou assim. Sombra, eu não lembro a última vez que eu passei na Aham, vida. Já começa por aí, aham. então. Aí o bom de a micropigmentação é isso, porque, ó, minhas sobrancelhas aqui, micropigmentação, lábios também. Tá perfeita mesmo, eu Então, coloquei adorei. só um gloss aqui, Sim. transparente, mas essa corzinha aqui, minha boca era Uhum. branca, Ah, branca. E aí. como que funciona esse procedimento da boca que você faz? Então, a micropigmentação labial, ela Micropigmentação labial. dá realmente só cor aos lábios, né? Aquele efeito de Aham. lip tint. E tem gente que gosta Que de um efeito perfeito. mais marcado, mais de batom. Aham. Mas o que realmente eu mais faço, que meus clientes mais pedem, é esse efeito mais translúcido, assim, nos lábios, não aquele lábio mais marcado, Mais sabe? marcado. Efeito batom é realmente algo mais pra dar uma cor de saúde, né? Meus É, lábios eram bem branquinhos, eu sou bem branquinha, então o sim. lábio era bem pálido. E aí tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho micropigmentação labial. Mas aí Ela você vai retocando. isso. Ah, Ela tá. dura mais ou menos 2, 3 anos, a micropigmentação labial. Muito bom, Meu Deus, muito bom. 2, 3 anos? Uhum. 2, 3 anos, Caramba! mais ou menos. Depende muito de organismo, dos seus cuidados, Aham. né? De saúde e tudo mais. E a das sobrancelhas dura um pouquinho menos. Dura mais ou menos 1 ano. Mas por conta disso, que você tinha falado, né? Agora também, que as pessoas que fizeram a Fizeram micropigmentação antes. antes, hoje em dia, só laser. Pra remover. Infelizmente, eu falo com muitas pessoas, com muitas clientes, né, que queriam ser minhas clientes, mas Hum, hoje em dia eu ainda não trabalho com laser, eu tenho muita vontade de trabalhar, mas eu ainda não trabalho, e aí eu acabo dispensando muitas clientes, porque não tem como a gente fazer um procedimento em cima do procedimento antigo, sabe? uhum, A sobrancelha vem azulada, vem mais arroxeada, porque foi implantado um pigmento numa camada mais profunda, virou tatuagem. Então, tatuagem não sai. uhum, Só realmente fazendo uma remoção para fazer um novo procedimento. uhum. É até legal você entrar nesse assunto, porque por exemplo, você é profissional, você entende, você provavelmente consegue chegar em algum lugar e ver se a profissional realmente consegue entregar aquilo que ela tá Uhum. falando. Mas a gente, meros mortais, que não tem noção do que é. O que que você indicaria, assim, pra gente olhar e falar assim, olha, essa profissional, ela realmente tem a capacidade que ela provavelmente ela vai entregar o que que ela tá te prometendo, ou olha, Uhum. se eu fosse você, algumas coisas que ela tá fazendo não vai muito por esse lado, sabe? Pra gente tomar mais cuidado. Tem alguma coisa que a gente pode, assim, pesquisar antes e saber sobre a Sim. profissional? Então, hoje em dia na internet, né, as pessoas colocam as melhores fotos. Eu coloco no meu Instagram as fotos de modelos. Sim. Muitas das vezes as clientes, né, a cliente real mesmo ali no dia a dia, muitas das vezes não é fotogênica, ou então a gente tá ali na correria, não tira uma foto muito boa, né? Sim. Então, tudo que a gente posta no Instagram é tudo planejado, né? As melhores fotos, os melhores ângulos. Uhum. Então, é muito importante você ver, sei lá, alguém que que conhece a profissional, alguma amiga que já fez o procedimento para você ver real aquele procedimento Sim. e conversar com a profissional também. Ver a questão do atendimento, porque assim, tem muito pouco tempo que eu moro em Florianópolis, eu já tenho muitas clientes, então, para as clientes confiarem, eu tive que conversar, tive que explicar sobre o procedimento. Sim. Então, se você vê uma profissional que fala, rapidinho, sei lá, fala o valor, joga lá, se você quiser fazer, faça, se Assim, não, não. beleza, tem outra pessoa ali esperando. Uhum. Não, pelo menos eu trato os meus clientes como a última bolacha do pacote realmente, independente de classe social, enfim. Mas porque, como você falou, a profissional sou eu, então sou eu que tenho que explicar o procedimento para a cliente. Uhum. Ela não entende, então ela tá ali leiga, ela tá ali querendo saber sobre o procedimento, querendo saber todos os detalhes. Então eu sempre explico a elas, né, com toda a atenção possível, para elas realmente entenderem sobre o procedimento, porque é um procedimento que não é invasivo, mas que você vai passar ali 2, 3 anos com o procedimento, 1 ano com o procedimento. Então, se você não gostar, não tem Não como tem como. tirar, vai tirar com laser. Uhum. Então, eu sempre tento explicar da melhor forma possível, com os maiores detalhes possíveis sobre o procedimento. Então, é realmente procurar pelo Instagram também, obviamente, né? Por indicação, Uhum. ver ali a qualidade dos procedimentos, mas também conversar com a profissional, porque no Instagram realmente tem muita coisa que
A gente posta o melhor, né? A gente. Sim, sim. E também, eu até sofro com isso até hoje. Hoje em dia nem ligo mais, mas tem muitas pessoas que tiram print até do meu trabalho e postam no Instagram. Então, Como às assim? vezes tem aluna minha, tem cliente minha que manda, Mari, essa foto não é sua? E acontece. Uhum. Então, tem muitos profissionais que a gente Que, realmente não tem como que confiar. Não sei nem nem se tinha que fez, falar isso o aqui, mas... procedimento nem é dele e ele acaba postando para ser mais vantajoso, né? Aham, antes eu ficava chateada, mas hoje nem... Hoje você coloca o seu nome lá ou não ainda? Ah, eu Não? nem... Não. Deixou pra lá. Não, é muito bom saber disso, porque eu sempre ficava na dúvida, como reconhecer se o profissional ele realmente, se realmente vale a pena, né, arriscar assim. Porque aqui a gente está falando sobre a micropigmentação, mas isso entra para qualquer coisa que o profissional, qualquer procedimento, né? Qualquer Ah, procedimento que o uhum. profissional realize. Então, isso é muito bom. Primeira dica, então, é sempre ver se ele está disposto a passar como Isso, funciona, pré, aham. pós-procedimento, né? Isso, todos os detalhes que isso é muito importante para a pessoa se sentir confiante para poder fazer o procedimento, né? E é o que eu sempre falo às minhas alunas também. Sempre, hoje mesmo, a gente abriu, eu tenho um grupo para poder fazer inscrição para a próxima turma Para a agora, próxima né, turma. do meu método. Uhum, E hoje eu abri o grupo para poder dar tarefas a elas, a elas, né? A gente está com um desafio de 7 dias de conteúdo. Então, é realmente para destravar elas antes da abertura da das abertura para. vagas do Aham. método. Então, são estratégias até que eu falo a elas, que eu realmente ensino a elas sobre essas estratégias de como você vender o seu procedimento, vender o seu serviço, né, em si mesmo, e Uhum, se vender até como profissional também, porque hoje em dia as pessoas não querem saber somente da técnica, é como o nome do meu método fala. Pode ser até verdade. redundante que eu falo demais isso, mas é realmente além da técnica, é você conhecer o Uhum, profissional e se sentir confiante em saber que realmente, olha, o profissional essa profissional aqui tirou todas as minhas dúvidas, me mostrou sobre, me explicou sobre, e muitas das vezes as pessoas se identificam primeiro com a profissional e uhum. depois ela vai ver até o procedimento, porque realmente, hoje em dia, eu consumo, né, também, faço as minhas unhas, cuido da minha pele, cuido do meu cabelo, Sim. então eu gosto muito de saber quem é o profissional por trás do procedimento. E Uhum. aí, se eu me identificar com o profissional, melhor ainda. Se não, eu vou e procuro outro profissional. Sim, e é muito bom. Eu fiquei com uma dúvida na questão do, já que a gente entrou na questão dos conteúdos, como que você organiza os seus conteúdos das redes das suas redes? Aham. Geralmente dia de segunda é o dia que eu tiro mais a minha folga, sabe? Mas como eu tô Uhum. chegando aqui em Floripa, trabalhando, não pode Sem parar. folga no momento. Então, tudo que vem de conteúdo, assim, de até ideias mesmo, de inspiração, eu crio uma Uhum. pastinha até no meu Instagram mesmo, vou salvando, vou lá no bloco de notas, vou anotando, Anotando. e tudo que vier na mente a gente tem que anotar, porque se a gente for e não anotar e depois, eu vou lembrar, não lembra. Sim, Não lembra. nossa, sim. Eu também, eu fazia muito planejamento em planilha. Mas quando eu descobri o bloco de notas, que é só eu colocar ali o que que eu tenho que fazer, e, eu já Uhum. fiz. E essa questão de anotar. Nossa, você não tem noção de tantas coisas que já se perderam assim no meio do caminho, porque eu não anotei. Porque a gente, eu vou lembrar e não Não lembra. lembra. Os Uhum, dias vão passando, as horas vão passando, a gente vai fazendo outras coisas e sim. não lembra. Se a gente não for, não colocar, não anotar e não colocar em prática, não dá bom. Uhum. E eu queria já voltar um pouco no assunto do empreendedorismo. Como que foi para você iniciar assim como empreendedora? Você tem alguém na sua família que já te inspirou assim, ou você sempre teve essa vontade de ter a liberdade de liberdade assim, né? Porque a gente sabe quanto é difícil empreender, mas a gente tem uma certa liberdade em escolher os nossos horários, em organizar as coisas. Uhum. Então, você tem alguma inspiração já na família, assim, amigos, ou você literalmente olhou e falou: vou me arriscar, ser a primeira a motivar outras pessoas. Como que foi pra você? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, do podcast, você falando que viu Uhum. lá no meu Lá histórico, lá embaixo, embaixo do bem lá Instagram, que eu embaixo. nem lembrava que eu tinha postado Sim. isso. Mas desde pequena, minha mãe sempre, ela disse que me criou pro mundo, sabe? Ela, filha, eu lhe criei pro mundo. E minha Uhum. mãe, ela
tem algumas dificuldades que até na época da escola, eu sempre que resolvia algumas coisas, ou até para ir no banco para ela, que minha mãe é albina. Hum, Então, a claridade para ela assim na luz do dia né? é muito difícil para ela estar saindo de casa e tudo Sim. mais. E daí ela sempre falava para Fala. fazer as coisas e se Uhum. fosse alguma coisa para assinar na escola, eu levava e ela assinava. Então ela tinha essa dificuldade. Não digo que é uma dificuldade, mas qual a palavra que eu posso usar? Ah, não, Limitação, é, algumas limitação. limitações, né? Aham, Então, algumas coisas ela sempre me ensinou e eu fazia desde pequena. E aham. aí, na minha pré-adolescência, meus pais se separaram, e aí a falta do meu pai, né, fez com que eu quisesse não ficar sempre pedindo dinheiro a ela e tudo mais. E aí, como ela sempre me criou independente, eu queria desde sempre ser independente. E Uhum. antes de poder eu ter a carteira de trabalho, eu queria, porque queria ter uma carteira de trabalho. Você acredita que ela fez uma carteira de trabalho para mim? Toda falsa, só porque queria ter Não uma carteira de acredito. trabalho e eu achava que era. Lá vai eu levar meu currículo em todas as lojas que tinha lá na minha cidade, porque queria um emprego. E aí eu coloquei uma lojinha na frente da casa da minha mãe, que foi o que a gente tava conversando com você Aham, também, fez isso, né? sim. Uma lojinha na frente da casa da minha mãe e vendia bijuteria e vendia, Bijuterias. tá? Vendia. Não, Eu e uma colega, até hoje eu lembro o nome dela, Ana Rosa. Eu acho que uhum. ela nem lembra disso. Mas eu fazia isso com ela. Ela morava na rua da frente. E aí, toda quarta e todo sábado, que era dia de feira lá da cidade, Sim, é, eu colocava a barraquinha lá na frente da casa da minha mãe e vendia. Eu entendi. acho que eu passei mais de um ano. Todo sábado e toda quarta-feira eu fazia isso. Gente, e é legal porque quando eu entrei nesse assunto com a Mari, ela falou, eu coloquei isso? Eu nem lembrava. Pois é, porque às vezes a gente só tá ali empreendendo tudo, porque quando eu comecei a postar na internet sobre empreendedorismo, foi quando a minha prima, amiga, né, ela falou pra mim, nossa, só de pensar, só de lembrar que a gente, desde pequenininha, vendia doces, comprava doces, colocava lá na frente da casa da sua mãe e revendia. E eu olhei assim e falei, gente, é verdade. Então Uhum. foi até nisso um pouco parecido, porque quando eu te falei, você, meu Deus, é verdade. E aí a gente já se relembrou que a gente até Aham. esquece que normalmente nosso dom tá lá desde a infância, né? Eu acho A que gente todo já tá empreendedor, fazendo. se for olhar assim para trás, eu acho Tem que alguma coisa. tem isso desde criança, não Sim. tem como escapar. Aham. Mas eu tenho dois tios que são empresários, eles, Aham. eles trabalham no ramo de imóveis, tem lojas de imóveis também. E quando eu trabalhava na época de CLT, eu trabalhava, foi na época da pandemia, que foi quando eu pedi demissão para ficar somente nas sobrancelhas, Sim. eu trabalhava na loja desse meu tio, eu passei mais ou menos, acho que uns 2 anos lá. E a minha tia, né, a esposa dele, foi que me inspirou muito. Na época, eu tinha muita raiva dela, porque patroa, né? Não tem, Patro- não tem como. E aí, só que ela me fez amadurecer muito nessa questão mesmo do trabalho, de lidar com as outras pessoas, Sim. de lidar com várias pessoas, né? E dessa parte das vendas também, porque antes disso eu trabalhava em Jovem Aprendiz. Com 16 anos eu já tinha o meu saláriozinho ali, Uhum. mas eu não tinha essa parte das vendas, né? Era só na questão da maquiagem, que eu nem tinha noção de que eu precisaria saber sobre vendas, sobre marketing na Na época, época. para poder vender o procedimento da maquiagem. Uhum. E depois dessa experiência, na loja do meu tio, foi quando eu vi realmente que eu gosto dessa área. Eu Sim. gosto dessa área de vendas, eu gosto de lidar realmente com o público, né? E eu lembro que quando eu fui pedir demissão a ele, e eu não digo que ele foi errado, né? Porque era tio, então isso dá dinheiro mesmo, Mariana. Você vai sair e você vai fazer o quê? Aí eu, tio, eu não sei. Não sei se dá dinheiro, mas eu já estava ganhando o salário que eu fazia faculdade na época também. Eu, eu atendia só aos domingos e alguns dias da semana à noite. E eu já estava ganhando o salário que eu Que ganhava você lá na ganhava lá. loja. Uhum. Então eu disse, olha, eu não sei, mas Mas eu vou arriscar. vou arriscar. E foi os 5 meses ali do seguro-desemprego, né? Peguei a rescisão também e eu disse, Uhum. olha, tem que Bem dar instinto certo. empreendedora mesmo, Tem que dar porque certo, não tem uma segunda opção. sim. Não E tem uma é, e segunda é opção. normalmente quando dá certo, né? Porque quando a gente tem uma base
falando, ai, não, eu já tenho tudo certinho aqui, qualquer coisa é só fazer. Não, gente, é isso que eu tenho. Então, quando é só aquilo que você tem, é onde você se entrega realmente, né, Uhum. para aquele negócio. É a base do empreendedor, gente. É isso mesmo. E eu digo que eles foram realmente os meus primeiros mentores, né? E esse meu tio, meu outro tio, que também tem a loja de móveis, ele é praticamente um pai para mim também, porque meu pai, ele tinha algumas dificuldades e ele foi um pouquinho ausente, né, na minha Uhum, vida. Então, sempre que eu ia pedir algum conselho, era para ele. E como ele já era empresário, até hoje eu converso com ele, semana passada mesmo, eu estava conversando que é para realmente montar a minha clínica aqui também. E eu estava pedindo algumas dicas para ele, alguns conselhos para ele também, para poder realizar esse meu desejo aqui também, né? Porque a gente quer crescer, quer expandir, sim. foi por isso que eu vim para cá. Sim. Então, eu digo que eles foram meus primeiros mentores. E agora uma dúvida, qual é o maior desafio para você na área do empreendedorismo, assim? Tira, tem a questão já de você já estar longe, né, da sua base, né, que é a sua Uhum. família, assim, mas empreendendo também aqui em Floripa, empreendendo nas redes sociais, qual o maior desafio que você fala, gente, eu preciso muito resolver isso quanto antes, vamos dizer. Eu digo que, como é que eu posso falar? Mas a mim mesmo, sabe? A minha mente, será que eu consigo? Porque um dia a gente está ali com vários clientes, está ali ganhando dinheiro, e no Sim. outro dia você está do outro lado do país, sem conhecer absolutamente ninguém. A única pessoa que eu Uhum, conhecia era o meu namorado. sim. Então, eu digo que a minha mente, realmente, a acreditar, não, Mari, você já conseguiu uma vez, você consegue agora, Sim. você está conseguindo. E é paciência também, resiliência, né? Sim. Ter essa paciência de em degrau em degrau, subindo realmente aos pouquinhos, porque nada é fácil e nada é de um dia para o outro. Então, é realmente ir construindo, né? Aquilo que a gente quer. Então, eu digo que o maior desafio é a nossa mente. Nós mesmos, né? Porque a Uhum. gente sempre tem essa questão de ter feito já algo, mas por estar em outro ambiente com novas pessoas, a gente tem que olhar e falar, não, aqui também tem possibilidades, aqui eu posso crescer. Eu acho que todos os dias, realmente, um dos maiores desafios do empreendedor é vencer a si mesmo, Uhum. né? Principalmente quando não tem uma certa motivação tão fácil, né? Porque tem pessoas que têm uma motivação todos os dias de pessoas que estão ali apoiando, né? Mas a gente sabe que hoje em dia também tá todo mundo preocupado com a sua própria vida, Sim, né? que é Então, normal, né? e a gente ter que entender isso, né? Que era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade, que eu falava, nossa, mas ninguém tá me apoiando. E aí eu olhei e falei Uhum. assim, cara, mas eu tenho que me apoiar, eu tenho que ser a Sim. primeira pessoa a me apoiar. Então, você falar isso realmente já é algo que, para quem está querendo empreender aí, já coloca aí no caderninho que você tem que ser a sua primeira motivação e inspiração. Isso, e fazer isso independente das circunstâncias, porque vai ter um dia que você vai estar cansada, vai estar exausta, vai ter dias que você vai estar doente, vai Sim, ter dias que nosso psicológico não vai estar tão bem assim. Então, focar no que realmente a gente quer, né? Ter um propósito com isso, porque não é somente ganhar dinheiro. Hoje em dia eu dou essas mentorias, dou cursos para outras mulheres, né? E o mais interessante disso é ver outras pessoas nessa minha primeira turma da mentoria, né? Veio uma Renata. Ela é assim, um amor, uma aluna minha. E ela saiu de outro estado para ir empreender lá em Sergipe. E daí ela se identificou muito com a minha história, né? De sair de um outro estado para ir para para ir outro para sem outra. conhecer ninguém. E hoje em dia ela já tem as clientes dela. Ela tá trabalhando, tem cliente todos os dias. Então, você impactar a vida de outras pessoas é muito gratificante. E daí a gente vê que nós não podemos desistir. Que as coisas Sim, que a gente quer, o nosso propósito está sendo realizado, né? E eu acredito que com você também, né? sim. Imagine um podcast. Eu estava assistindo o seu. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi com sua amiga. Foi a apresentação do podcast, foi Isso. a primeira. E você falando que, eu queria muito fazer um podcast. E aí você falou da loja também, que Sim, você mudou os seus planos. E que
é realmente seguir o nosso propósito, seguir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, e não Sim, olhar para as circunstâncias e também não se comparar, porque se a gente sim. fosse comparar, sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém maior do que a gente. Principalmente na internet, né? Uhum, Principalmente você dando esse curso, eu tenho certeza que é uma das coisas que você mais vai falar sobre a questão da comparação, mas não adianta. Todos os dias a gente acha que tem alguém melhor. Inclusive, eu até anotei uma frase que você postou em algum conteúdo seu que eu achei excelente, que é: enquanto você se esconde, tem gente se destacando com bem menos. sim, Eu falei, eu preciso anotar essa legenda que ela colocou, porque é exatamente isso. E eu já até postei um vídeo também falando sobre isso, que tem muitas pessoas com menos conhecimento, menos, às vezes até menos vontade, assim, de estar fazendo uhum, aquele negócio, mas ela tá ali postando e falando e tá sendo vista, né? Tá ousando ser vista. E aí tem muitas profissionais com tanta experiência, com qualidade, com, sabe, com excelência no que faz, só com receio de olhar uma profissional que já está há anos no mercado e se comparando com ela, uhum, ao invés de ir lá na base de onde ela começou, que provavelmente lá no início ela também está falando: sim, olha, também não tenho muita experiência, também. Eu falei de algumas vezes, acho que todas as meninas que passaram por aqui falaram: ah, porque quando a gente sente medo, a gente vai com medo mesmo. uhum, É a questão do podcast, é novo para mim também. Então, se a gente sente medo, a gente tem que ir com medo mesmo, mas a gente precisa realmente aproveitar o momento assim da internet, porque hoje todo mundo tem a possibilidade de ser vista, de ser sim, uhum, reconhecida, né? E não adianta. Pode ser a mesma área, pode ter os mesmos procedimentos, mas eu acredito muito que as pessoas comprem hoje pela tua autenticidade, pela sim, pessoa que você é. identificação, Pela uhum. identificação, exatamente. E eu queria até falar, já que a gente está entrando nesse assunto, o que que você acha que tem de diferencial, assim, na sua área sobre você? Então, eu sempre falo também, e isso eu sempre vou falar, que Deus nos fez únicas, né? Sim. Então, eu ensino outras profissionais, eu ensino outras mulheres a ingressarem também na área, eu ensino o mesmo método, a mesma técnica que eu trabalho, até nos mínimos detalhes. E Sim. eu até ensino pessoas para ser até melhores do que eu na técnica, né? Que é esse o meu objetivo também. Uhum. É, e eu digo que é realmente ter a nossa autenticidade, ser nós mesmos, porque ninguém vai ser igual a ninguém, né? Então, eu não digo que há um diferencial, assim, específico, Uhum. mas eu digo que o conjunto dessas coisas, né? Eu tô aqui no sul, então quando eu abro a boca, todo mundo sabe que eu sou nordestina. Eu tenho Uhum. meu sotaque e é muito Sim. puxado mesmo. Para mim já é o seu diferencial aqui, ó. Então, aqui tá sendo meu diferencial também. Sim. Então, seria muito mais fácil, porque tem poucos meses que eu tô aqui, mas já teve umas duas clientes, já teve umas duas pessoas que não são mais minhas clientes, mas que eu percebi que tinham preconceito por eu ser nordestina. Uhum. E isso me impulsionou mais ainda. Eu disse, se eu tenho sotaque, eu vou falar mais ainda. Nossa, me arrepiei todinha. Eu vou falar mais ainda, porque é de onde eu vim, são as minhas Sim. origens. Eu até fico falando ao meu namorado também, será que eu tô perdendo o sotaque? Será que eu tô falando igual manezinho, que é vocês? Mas, a única coisa que eu peguei foi o daí. Daí eu Daí. falo. Daí, sempre no começo das frases, a única coisa que eu acho que eu peguei foi esse daí. Mas não perder nossas origens mesmo, Nossa, saber de onde a sim. gente veio e saber para onde a gente quer ir, né? Uhum. Porque quando a gente entende realmente quem nós somos, nada e nem ninguém vai tirar a nossa autenticidade, vai tirar a nossa... Quem nós somos Identidade, mesmo, né? identidade. Sim. E aproveitando já que você falou que a gente tem que realmente seguir para onde a gente quer ir. Quais são os seus planos, suas metas na Hum, questão da área da beleza? Eu sei que você quer buscar, né, um estúdio ainda, que você ainda está com uma sim. sala, mas quer buscar um estúdio. Quais são as suas metas hoje para a área da beleza? Continuar o que eu estou fazendo, né? Dando Uhum, cursos, dando mentorias, trabalhando com o procedimento. E eu já tive uma experiência de ter uma clínica maior com outras pessoas e, por enquanto, no momento, eu não quero ter essa experiência que eu tive, porque não foi muito boa. Eu acho que por falta de saber a questão da gestão,
Eu não sou muito boa de delegar a função também. Eu sei que esse é o meu. É o Algo que a eu se tenho que melhorar. melhorar. Uhum. Então, hoje, nesse momento, não seria o que eu quero, né? Porque muitas das pessoas, querem uma clínica, outras pessoas trabalhando para você, nananã, algo Sim, maior. Mas no momento, eu quero só ter o meu seu espaço mesmo. Na espaço. verdade, eu já tenho, né? Eu tenho uma sala. Mas é continuar realmente no que eu tô fazendo, que eu sei que tá dando certo e eu sei que já estou colhendo frutos do que eu tô plantando aqui em Florianópolis também. Uhum. E esse curso que você vai abrir agora, ele é online ou ele é presencial? Porque eu vi que você já deu esses primeiros cursos que você fez, tinha até Sim. caderno, né? Como que Isso, eu até chama? trouxe. Amor, você pega pra Sério, mim, por eu favor. Trouxe um adorei. presente pra você também. Sério, uhul! Eu achei a coisa mais linda. Eu falei, gente, Cara. não, pera. Nossa, eu Essa é a nossa adorei. eco bag do Uhul, nosso gente. curso. Start Esse é Perfect. um. Sempre Gente, nos que nossos cursos eu sempre dou essa lindo! eco bag. Adorei. Dentro também tem o nosso gloss. Vou abrir? Ah, pode abrir, fica à vontade. Tem o nosso gloss, Que que antes eu vendia lindo! ele, mas hoje é especialmente para as clientes que fazem a micropigmentação labial. Aham. É um pós-procedimento. E esse é o cheirinho da nossa clínica também. Esse- Ai, que delícia. Calma, esse é um gloss? É, Ai, meu Deus, você pode adorei. Eu puxar sou assim. apaixonada É. por gloss, viu? Então já me ganhou aqui. Ah, Meu Deus. Calma. Ah, tá, agora é, entendi. entendeu, Assim. né? Aham. Gente, adorei. Faz assim Como que faz? pra ele sair. Aqui? Isso. Não, faça primeiro, ele sai. Ah, agora entendi. É isso, Vê né? se. Aham. Foi? Acho que Aí. não. Pera. Ah, Aí, agora agora foi. foi. Nossa senhora, adorei. Vou até já retocar aqui, ó, o meu gloss. Gente, que perfeita. Eu tô precisando retocar também, já tá. Quer passar? Pode passar. Ah, amor, pega o meu aí, por favor. Aproveitando aqui, Na ó, bolsa, passando um gloss. aproveitando que já tá sequinho os lábios, já estão O meu sequinhos. também. Ai, que Aproveitando de fazer lindo, a. adorei, Não tem Mari. dele pra venda, mas Uhum. minhas Ah, clientes têm. esse daqui é próprio? Sim, é meu. Gente, que lindo, Uhum. adorei. Maravilhoso, eu vou postar lá depois, gente. Obrigada. Que ele Amei muito. é manipulado realmente para o pós-procedimento mesmo. Que aí tem vários Não, ativos, tem ácido olha, hialurônico, você tem tem várias o vitaminas. procedimento. Tenho, tenho. Perfeito. Uhum. Muito Sério. bonito, né? Ah, Muito, de verdade, já quero parece muito. um lip tint, né? Aham, E não, o gloss que eu adorei. passo, você viu, ele é transparente, então não tem cor. Vou A deixar corzinha aqui. que tá nos lábios aqui é realmente a cor do procedimento. Mas é só eu, meus lábios, né? Nossa, eu amei. Eu Ninguém não diz tô que tem conseguindo ver, vou ver micropigmentação. depois, espera. Aqui, ó. Ninguém tem Olha só. micropigmentação. Gente, que é isso? Ah, Acabei de ver aqui. Adorei. muito bonito. Amei Vai passando muito. sempre, todos os dias, pra ele. Ele é Uhum, um tratamento, né? Um gloss de tratamento também. adorei. Nossa, amei muito. Tô Ah. muito feliz. Até me Do perdi que a aqui gente. onde eu Eu tô que a tava. gente tá falando mesmo, meu Adorei. Deus. Acho que a gente tava falando Dos sobre cursos, né? Eu isso, acho. que você tinha até Isso. caderninho, tudo E certinho. aí, os cursos de procedimento eu Aham. dou de forma presencial. Ah, tá. Aí, esse curso, né, que é o meu método além da técnica, Aham. é online. E aí, hoje, aí eu fiquei muito feliz que já tem mais de 100 pessoas no nosso grupo para comprar o meu curso. Meu Deus, eu tô muito Meu feliz. Deus, que E legal. tem pessoas de vários lugares do país. Tem até de uma aluna também, até de Portugal, que vai Aham. entrar agora nessa nova turma. E aí, o meu método, além da técnica, é de forma online. Daí a gente vai ter encontros ao vivo, vai Uhum. ter encontros também para tirar dúvida. Vou deixar sempre as aulas gravadas lá na plataforma para as alunas e vários bônus também para elas, né? Vai ter desafios. E o mais interessante é que eu já fiz vários cursos, várias mentorias, e muitas delas eram muito só. Qual é o contrário do prática? Muita De- teoria, Ah, muita tá, muito teoria. E teórico. daí, muita teoria, como se a gente fosse um porquinho, fosse enchendo, e a gente não sabe como colocar na prática. Uhum. Então, todas as aulas que eu vou ministrar para as alunas, sempre no final vai ter a prática para elas realmente fazerem. E uma coisa interessante é que se a aluna ela não faturar o valor
do curso em 30 dias, que é o Desafio tempo do do curso. nosso método, o Uhum. tempo do nosso curso, a gente devolve o valor dela de volta. Que Porque incrível. é impossível. Isso que é confiança. Se ela Adorei. colocar em prática tudo que a gente vai colocar ali e ela não ter pelo menos o retorno do Torno. valor que ela vai investir no curso, não tem como. Se a Uhum. pessoa colocar em prática, ela vai ter resultado Uhum. realmente no negócio dela. Esse método que você vai colocar agora no seu curso, você que criou ele próprio ou você fez algum curso e entendeu que ali realmente é algo legal para se seguir, né, para quem é da área da beleza, Uhum. ou você que realmente montou tudo certinho? Então, são coisas que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? Com a nossa Aham. bagagem, a gente vai vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Uhum. Então, não é que, o que eu faço vai dar certo pra mim, pode ser que pra você também Deu não deu certo. certo. Uhum. Só que são coisas estratégicas que são coisas até de neurociência, de coisas assim que eu gosto muito de estudar, a mente humana, o comportamento Sim. humano também. Uhum. Então, são coisas que dá pra gente aplicar. Como é do nicho da área da beleza, Sim. então dá para qualquer pessoa do nicho da área da beleza aplicar também e ter resultado com isso. São Uhum. resultados que eu estou fazendo agora novamente, né? Recomeçando agora aqui em Florianópolis. Sim. Então, são coisas que realmente funcionam. São coisas que já é validado com outras alunas, comigo também. Uhum. E estou muito ansiosa para a abertura Não, eu tô muito novamente. feliz. Depois já vamos gravar um vídeo também para Ah, postar, se eu puder tá. ajudar na divulgação Tá também. bom. Ai. Entrando um pouco no assunto que você falou agora da neurociência, né? Se você pudesse falar alguma coisa para Mari do passado e para Mari de hoje, o que que você diria? Ai, meu Deus. Confie mais em você, na sua intuição, sabe? Uhum. E eu digo que não é só intuição, é realmente Deus, né? Falando com a gente mesmo. Porque desde nova eu sempre passei por várias situações, até escolhas muito erradas que eu fiz na minha vida. Mas tudo isso foi para amadurecimento, tudo isso foi para a gente crescer também. Mas de Uhum. confiar mais em você, porque às vezes tem vozes assim externas, tem pessoas e daí que vem a comparação. Sim. Vem vozes externas, por que você tá fazendo isso? Se eu fosse escutar a voz lá do meu tio, você tá saindo da loja, você vai pedir demissão pra fazer sobrancelha? Sim. Se eu fosse escutar, eu não estaria aqui. Uhum. Literalmente, não estaria aqui. Sempre tem a voz boa e a voz. Uhum. Não sei se eu posso chamar ruim, né? Eu Mas não digo. é. Pera aí, deixa eu reformular aqui, porque eu vou enviar esse vídeo pra ele também, pra ele ver no Calma, tio, podcast. você foi inspiração para ela, calma. Não é que na época ele via e, eu quero coisa ruim pra você, mas é realmente preocupação, Sim, preocupação de família, preocupação sim, de quem gosta de você. sim, E na área do empreendedorismo é a gente arriscar todos os dias, né? Eu digo que é viver os milagres de Deus todos os dias, porque sim. no final do mês a gente não sabe quanto é que a gente vai ganhar. A gente tem uma margem, a gente sabe mais ou menos, mas e daí? E se vir uma pandemia do nada? E se fechar tudo? Exatamente. E se Sim. acontecer alguma coisa? E não tem como a Eu gente acho que prever. é a preocupação dele até como empreendedor também, né? Uhum. Empresário. Ele olhar e falar, olha, Ele. não é fácil. Uhum. Então, tio, é preocupação. Ela entendeu. E na época eu tinha acho que 19 anos, então eu era novinha. E Uhum. aí ele já via de algumas coisas Um pouco que eu mais de tinha dificuldade. feito, Ah, tá. algumas escolhas erradas, que quem é da família, né, sabe? E daí fala, Mari, será que essa escolha tá certa também? Mas graças a Deus estava certa. É aí que entra a parte que você ouviu a sua voz Sim. boa, vamos Uhum. dizer, né? Porque no fundo a gente sabe o que, que realmente está no nosso coração, né? O que é pra gente ou não. E essa intensidade que a gente vai de entrar em algo, normalmente é a nossa voz falando, vai, né? É. Então é muito bom. Agora, mudando um pouco de assunto, falar um pouquinho da Mari pessoa, que a gente falou sobre a Mari profissional bastante, né? O que que você costuma fazer fora da sua área profissional? Que eu sei que por mais que você esteja criando a sua base, né, principalmente agora que é tudo novo aqui em Floripa, o que que você costuma fazer bastante, assim? Quais são os seus hobbies? Então.
Onde eu morava tinha muitos amigos, né? Uhum. Aqui eu ainda não tenho amigo. Não tenho amiga Prazer, aqui, agora, ó, acabou de fazer uma. minhas amigas são minhas clientes, né? Que a gente, Uhum. né, vai conversando ali, vai criando laços, querendo ou não, a gente vai criando laços com os Sim, nossos clientes também. Aqui eu ainda tô conhecendo a cidade, ainda, meu Deus, tem muita praia aqui. tem. Ainda não conheci nem a metade da metade. Mas E- até quem nasceu aqui, eu acho que não É, conheceu. né? Olha, eu não sei o seu namorado, mas eu conheci alguns manezinhos que nunca nem foram na Ilha do Campeche. Já foi, amor? Já foi, Ah, pelo Letícia? menos isso, tá vendo? Porque eu fiquei, como assim? Uma das maiores, assim, uma das, né, maiores atrações que o pessoal fala, não, precisa ir lá na Ilha do Campeche. Eu conheci alguns manezinhos e até eles, Aham. ai, mas nem eu fui eu. Meu Deus, como assim? Então, realmente, Ah, eu tinha uma é cliente. grande. Aquela minha cliente é de lá, amor? É a que faz fazer propaganda da minha cliente aqui. É Zizi Tour. É, ela faz passeio pra Pra lá. lá. Até eu tenho que marcar com É, ela. não, muito Tava legal. esperando passar mais a temporada, que é muita gente, né? Meu Sim, Deus. e muito caro também, né? Aquelas- Daí, né, ela já dá um desconto pra É. gente. Se quiser, já passa o contato Aham, dela. adorei. E é mais isso que eu faço, mas conhecer os lugares aqui também. Final de semana sempre eu gosto de, aos domingos, ir pra igreja também. Uhum, Tô conhecendo uma igreja aqui também, porque lá eu congregava na Batista. Aqui eu uhum, ainda tô conhecendo as igrejas aqui, ainda tô, né, vendo onde é que eu vou me encaixar. sim. Mas e ficar com meu Mas de se namorado. identificar. E- Meu Deus, era muito ruim quando a gente tava longe. E daí Aham. agora perto, meu Deus, grudado 24 horas. Hoje você tá em que lugar aqui da ilha? No sul, no norte No norte, norte norte da da ilha? ilha. Aham. Ah, tá. É porque a igreja que eu vou é a Getty Church, mas é lá em São José, no Estreito. Ah, Aí eu acho que uhum. ficou um pouquinho É, fica distante. distante Eu pra tô indo você. pra uma palavra viva. Eu Ah, acho que é tá. batista também, mas É bastante. a que eu ia era mais batista tradicional. Ela é mais parede preta. Eu acho que eu conheço duas amigas que vai lá. Que Aham, na legal. palavra que elas são lá dos ingleses. Aham. Elas vão Ah, e pra lá. tem uma lá, eu tô indo pra Canasvieiras. Ah, tá, Canasvieiras. Então, você é mais tranquila, então. Vai ser mais tranquila. No... Você gosta de ler? Muito. Gosto. Esse ano ainda não tô. Eu até disse, eu acho que no bate e volta ela vai perguntar o nome do livro. Não, o nome de. Provavelmente. É porque, na verdade, normalmente alguém sempre fala, né? E eu já falo, ah, então Aham, já me indica, porque eu sou a louca dos livros, né? Gosto aham. bastante de ler, então eu sempre aproveito já para Eu pegar gosto algumas de dicas. ler, mas confesso que eu tô em falta esses últimos meses aí. Eu preciso até me concentrar um pouquinho mais, porque, meu Deus, às vezes a ansiedade bate, tudo novo, sabe? Muita informação assim na cabeça, eu tenho que parar, respirar, com calma, pegar um livro, ler, fazer alguma coisa assim mais tranquila, porque se for ficar no celular é muita informação, é muita coisa, e aí a cabeça fica Acelerar. atordoada, acelerada. É verdade. Isso é até uma dúvida. Como que você. Porque você tem o costume de ficar bastante nas redes sociais, assim, por Meu... conta dos conteúdos, né? Aham, Porque tenho. tem até aquele meme que estão fazendo hoje em dia, né, do vídeo, que falam que a pessoa tá sempre no celular, por exemplo. Eu sou a Ah, pessoa sim. que tá Aham. sempre no Estou editando um celular. vídeo, estou. É, a Aham. gente tem que ficar explicando, gente, realmente, porque é uma profissão, gente. A gente tá Uhum. ali realmente para ser vista. Então, é até engraçado. Você tem já muita mania, assim, de estar sempre no celular, assim? Mas eu tenho. Tem. Tenho muito, até tenho que parar um pouquinho com Melhor. isso, porque a gente tá vendo ali, tô vendo rolando o O feed, tô feed. vendo inspiração, gente. Tô vendo É, inspiração tô aqui. editando vídeo. Ontem eu fiquei, Tiago tava dormindo e eu até meia-noite e pouquinho Assim, editando um vídeo, porque eu tinha que entregar uns vídeos hoje, e como eu tô nessa semana aí de lançamento, próxima semana abre o carrinho do curso. Eu fico, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar esse lançamento pra eu poder ficar quieta, sabe? Porque tá tudo girando ao redor dó. disso. É, não E adianta. meu Deus, é muita coisa pra É. fazer. Porque antes, querendo ou não, ainda tem muita gente que pode, né, entrar na internet, mas antes não era tão visível assim, né, para as pessoas. Hoje as pessoas realmente já estão mais ousadas, assim, na Aham, caruda, eu vou postar mesmo, não tô nem aí. Então, é muito conteúdo, é muita é, gente, são vários nichos diferentes que a gente nem imagina. Eu também tenho que melhorar isso, eu é. confesso. E aí é quando as pessoas falam, mas eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de fazer isso. Vai lá olhar, querida. Quantas horas você Exatamente. passa no celular? Exatamente. Aí agora a gente chegou em um dos momentos que eu mais gosto, que a gente Meu até Deus. brincou falando,
Que é aquela brincadeira do Pode bate e pesquisar no volta. Google. Não, a graça da brincadeira é realmente falar o que A vier na gente, eu sua tava perguntando a cabeça. ela, onde é que olha ali? Tava perguntando a ela, quais são as perguntas que eu, olha que ela não, porque a graça é fazer as É, perguntas e a pessoa não saber. mas é a primeira palavra que vem na sua cabeça. Então, Tá. assim, é o que você tá sentindo. Esse é legal. Eu adoro isso, gente, porque eu falo, cara, se me perguntassem, eu ia ficar perdida também, mas eu acho muito bacana. Mas vai ser muito fácil, eu tenho certeza. A gente vai começar com a primeira palavra, com a primeira palavra que vem na sua cabeça, tá? Tá. Um amor, Família. família. Um medo, Altura. uma comida, Eu não sei agora porque eu tenho intolerância à lactose, mas minha comida preferida é lasanha. ai que delícia. Um sonho, Formar minha família. uma saudade, Ai, meus só fa- pais. um sentimento, Saudade. saudade. Um programa, Pode ser o nosso? Entre a claro. gente pode. Adorei. Uma palavra que define a Mariana. Coragem. Coragem, adoro essa palavra. Agora tem outra brincadeira que se chama BBB da vida real. Ai, meu Deus. Se você pudesse eliminar qualquer coisa da vida, pode ser um emprego, uma palavra, uma comida, enfim, uma pessoa, qualquer coisa. O que que você eliminaria? Pode ser intolerância à lactose? Pode ser Eu intolerância falei à da lasanha, que eu não lactose. tô podendo comer lasanha por causa disso. Por favor, vamos eliminar a intolerância à lactose para Mari comer a lasanha. Ou então, por Ai, favor, chocolate, meu proporcione. Deus. Não, hoje em dia tem bastante coisa, né, para intolerância à lactose. Mas é porque eles colocam enzima no chocolate, não é porque não tem Ah, a tá. lactose, é porque eles Entendi. colocam a lactase. Entendi. Daí, como a minha intolerância à lactose já é um pouco mais avançada, mesmo eu consumindo essas coisas, passo mal. Entendi. Mário, eu agradeço Ai, muito por você ter vindo. obrigada. Eu adorei, de verdade, te conhecer. Já sou sua amiga, se você quiser minha Ah, que amizade, bom. viu? Já estamos aqui em Floripa, indo para 500 praias, porque eu Tá, acho, eu vamos. também acho que fui, sei lá, Conhecer para Campeche, já conheceu? já Ah, Campeche é vamos. chaveirinho para mim. Não, Eu a que você adoro tinha Campeche. falado. Ah, tá, Ilha do Campeche. É Ai, diferente? é porque a ilha é afastada, né? Tem que pegar o Tá. barquinho lá. Tem Ah, gente que, quem tem, acho que jet ski consegue ir, não sei, posso estar errada, mas eu acho que aham. sim. Mas normalmente, eu já fui uma vez, eu fui de barquinho. Uhum. É maravilhoso, só que eu tenho que realmente que ir de novo porque estava Então vamos chovendo junto. no Vamos dia, marcar pra então fazer junto. vamos. Adorei já. Companhia de praia também. Restaurantes, enfim, o que você quiser, a gente pode Eu gosto de marcar. café. Já visitei vários Adoro cafés aqui. aquele Acho que eu já café visitei mais superfaturado. café do que praia. Eu também, Eu não sou muito fã juro. de praia, não, tá? Eu Eu vim pra cá, pra Florianópolis. Eu prefiro ficar sentadinha na Na areia, areia, aham. ficar vendo, assim, a brisa do Sim. mar, Ó, o por exemplo, vento, mas... eu adoro a Lagoinha do Norte, porque não tem onda. Acredita? Como que a Hum, pessoa mora em Florianópolis e fala, eu vou pra né? praia que não tem onda. Mas eu adoro também. Então, eu agradeço muito, adorei te Ai, conhecer. obrigada Adorei o também. presente também, já Que vou bom. postar depois. E eu agradeço muito por você ter vindo. Espero que você tenha gostado Eu amei, meu também. Deus, muito bom, Adorou? muito bom. Vamos marcar Muito também a obrigada. parte 2, 3, enfim. Sim, marcar os procedimentos, vamos lá Marca. fazer a micro Olha, também. eu já adorei. O da boca eu quero muito, Aham, viu? Como aham. que é o da boca? A micropigmentação. Micropigmentação. Micropigmentação labial. É Isso. isso, né? Já vou marcar também. Uhum. Obrigada de verdade. Muito obrigada. E estamos encerrando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita também para comentar o que vocês estão achando. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante. Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau.